Bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Bom, bora começar a nossa história de hoje, mas não sem antes você deixar o seu joinha aí pra mim agora, nesse exato minuto. Bora lá, gente, porque o joinha ajuda muito. Já falei pra vocês, queremos histórias, Dani, a gente quer história grande, Dani, a gente quer história interessante, Dani, a gente quer isso, a gente quer aquilo. Então, deixa o joinha, porque aí o YouTube vai mostrar esse canal para mais mulheres, mais homens, que também têm histórias e querem contar pra gente no e-mail que está passando aqui na sua telinha. Então, eles vão mandar e a gente vai contar aqui. Se o YouTube, gente, não entregar esse vídeo para pessoas novas, porque vocês já estão aqui, muitas de vocês já mandaram histórias, muitas de vocês não querem mandar história, então a gente tem que alcançar pessoas que querem mandar histórias para o nosso canal, que gostam de canal de história. Vocês entenderam? Aí um joinha de vocês faz toda a diferença aqui. E se for um joinha e um comentário, então, parabéns. Vocês vão ajudar muito. Bom, bora para essa história de hoje. Meu irmão me deu mais ou menos o título aqui, né? Que ele sempre lê e dá um título sugestivo. Mas vamos ver. Dani, me chamo Romeu, tenho 27 anos, sou separado, tenho um filho de 6. Assisto seus vídeos e de outros youtubers que também contam histórias. Faz algum tempo já. Gosto muito desse tipo de conteúdo e admiro muito seu trabalho. Você é uma mulher muito inteligente, sensata. E amo os seus comentários nas histórias. Por isso decidi contar minha situação ridícula para você. Eu sei que você é uma pessoa muito sensata e você vai entender o motivo da minha indignação e da minha raiva, do meu ódio. Eita! Dani, sou um cara muito sincero e gosto de falar tudo que penso, por isso quero falar mais uma coisa. Como eu já te disse, gosto muito de ouvir as opiniões, só que os conteúdos de alguns vídeos do seu canal chegam a me dar sono. Acho que tem muitas mulheres aqui no canal que se auto-intitulam Alices e que ficam muito cheias de mimimi. Tem mulheres que não vale... Romeu, você está de mal com a vida, Romeu? Fale-nos agora ou cale-se para sempre. Mas eu vou ler o que ele escreveu, tá, gente? Que tem mulheres aqui que não vale uma calcinha que está vestindo e fica criticando os maridos. Já ouvi algumas histórias que tem mulheres que têm problemas com o marido e se viam ou traindo o mesmo. E ainda querem pagar de santa na história. Para mim, uma mulher que faz esse tipo de coisa é pior do que o próprio marido. Independente do que o marido fez com ela, né, elas não devem ficar com tanta raiva assim, já que a própria Bíblia deixa claro que as mulheres... Ih, Romeu, olha... Ah, Romeu, você tá no lugar errado, filho, mas eu vou ler a sua história, mas eu acho que você tá no lugar errado, tá? Ele falou que as mulheres têm que ser submissas ao seu próprio marido. Então, acho que em relação a isso, não temos o que discutir. Só para deixar claro, antes de alguma Alice queira me esculhambar, eu não estou falando que o homem tem direito de agredir as esposas ou qualquer outra coisa assim. Mas, no meu entendimento, a mulher tem que ser submissa ao marido, pois o marido é a cabeça da família, como se fosse uma hierarquia de uma empresa. O marido é o chefe e a esposa funcionária. Ai, meu Deus. Dani, nasci numa família bem tradicional. Tenho mais uma irmã e sempre estudamos em escolas católicas. As minhas escolas sempre priorizaram os valores éticos e morais. Minha família, meus pais não eram diferentes. Eles sempre priorizavam que a gente fosse pessoas honestas e verdadeiras. Só que depois que meu pai perdeu esses valores, os meus pais nunca mais fizeram corpo mole pra gente. Desde os meus 8 anos de idade, eu já comecei a ter as minhas obrigações dentro da minha casa. Eu comecei a ter responsabilidades, como jogar o lixo de casa fora todos os dias. No final de semana, eu recebia um pagamento equivalente talvez a R$50 hoje em dia, como se fosse uma mesada, né?
Se eu esquecesse de jogar o lixo fora, além de eu ficar sem pagamento na semana, eu ainda tinha que devolver o pagamento da semana anterior. Essas eram as regras lá em casa. Eu aprendi a ter responsabilidade assim na minha vida. Aprendi também a guardar dinheiro, pois eu sabia que se por algum descuido eu não cumprisse as obrigações, eu teria que devolver o meu salário anterior à mesada, né? E se eu não tivesse esse dinheiro guardado, eu ficaria de castigo uma semana. Eu só sairia do castigo para ir à escola e para jogar o lixo fora. Nem para ir na escolinha de futebol meus pais me liberavam. Então, por conta dessa consequência, eu aprendi a ser homem de verdade. Aprendi a guardar e valorizar dinheiro. Já meu pai, ele desaprendeu até a ser macho depois dos 50 anos. Mas isso eu vou contar mais pra frente. Dani, quando eu estava com 19 anos, eu comecei a namorar com uma menina. Vou chamá-la de Estela, mas minha vontade mesmo era expor o verdadeiro nome dela aqui. Porque comigo eu falo assim, sabe? Na cara, eu não gosto de mentira. Eu só não vou fazer isso em respeito à minha mãe, que junto comigo é que mais sente vergonha da safadeza que meu pai fez com a minha família. Mas voltando a falar de Estela, a gente começou a namorar quando tinha 19 anos. Assim que nos conhecemos, Estela já se encantou comigo. Ela começou a me mandar mensagem com muita frequência. A gente ficava horas e horas conversando em aplicativos, até que ela me chamou para ir numa boate. Mesmo eu não gostando muito de boates, eu aceitei o convite. E eu estava com 2 ingressos para aquela boate, ou ela estava, não sei, mas ele foi com ela. Chegando lá, tinha um primo que trabalhava de barman, e esse primo dela começou a fazer inúmeros drinks pra gente. Por conta da gente já ter bebido bastante, eu fiquei beijando ela naquele mesmo dia. Raramente eu beijo uma mulher no primeiro encontro. Eu nunca curti essas coisas de conhecer e já ir beijando. Por isso que eu nunca gostei dessas coisas de boate, carnaval, que as pessoas já se beijam sem se conhecer direito. Eu acho que o ato de beijar uma outra pessoa tem que rolar uma química. Acho até nojento você beijar uma boca que você não conhece. Vejo amigos meus que vão para esses blocos de carnaval e falam que beijaram 4, 5 bocas no mesmo dia. Quando me contam esses absurdos, eu questiono se eles não têm nojo de beijar uma mulher assim. Primeiro, porque você não sabe como está a saúde bucal daquela mulher. E segundo, porque uma mulher dessas que beija um cara sem o mínimo conhecer, com certeza é uma mulher que não tem pudor. E ela pode ser uma apreciadora, não sei, de sexo oral. E ter até mesmo feito sexo oral com alguém no bloco antes de beijar você. Então, por esses motivos, eu raramente beijo uma mulher no primeiro encontro. Ah, meu filho, mas vamos lá. Você pode marcar o 5º encontro e ela fazer um sexo oral em alguém antes de encontrar em você, entendeu? Então, isso aí não faz muito sentido o que você está falando, né? Mas, como Estela, a gente já se conhecia, já se falava com frequência, acabei abrindo uma exceção. Só que mais por conta da bebida que a gente consumiu naquele dia. Inclusive, essas bebidas que a gente consumiu lá foi o motivo da nossa primeira discussão. No outro dia, depois que fomos para a boate, quando eu acordei, a Estela já tinha me mandado mensagem para saber como eu estava. Eu disse para ela que eu estava numa ressaca horrível, que eu não era acostumado a beber daquele jeito e que ela me disse que ela também não. Foi aí que ela me disse que ela tinha bebido, né? Peraí, que ela me disse que me tinha bebido porque ela não podia perder a oportunidade de beber no esquema do primo dela. Quando ela falou essa palavra, esquema, eu na mesma hora questionei o que ela queria dizer com isso. Ela então me disse que ela não tinha pago por nenhuma daquelas bebidas que a gente tinha consumido no esquema que o primo dela tem lá na boate. E ela começou a rir dessa situação. Na mesma hora eu disse para ela que aquela atitude era uma atitude ridícula e que eu tinha me decepcionado com ela. Ela ainda retrucou, me perguntou se eu realmente achava que ela tinha pagado aquelas bebidas todas. Eu disse que eu achava que sim, já que ela tinha me convidado para ir na boate. Nada mais óbvio do que ela pagar. Mas se eu soubesse que aquelas bebidas que ela estava me servindo fazia parte desse esquema, eu jamais aceitaria. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Eu não teria bebido daquele jeito que eu bebi. E se ela não pagasse pelas bebidas, eu pagaria.
Depois dessa nossa discussão, por conta da atitude errada dela, me afastei dela por um tempo. Ela sempre me mandava mensagem, mas eu procurava não responder. Até que um dia eu estava com vontade de ficar com alguém e respondi uma mensagem dela e fomos para um motel. Mas deixei claro para ela que, como a gente ainda não tinha nenhum compromisso, a gente estava indo para ficar juntos. Anyway, eles marcaram de ir para o motel, tá? Ele falou assim, que avisou a Estela que eles iam dividir a conta do motel, já que os dois iam sentir prazer igual. Depende, né, amigo? Se você não for bom de cama, de repente ela não sente porra nenhuma, né? Dani, depois que ficamos juntos nessa noite, começamos a namorar. Eu comecei a frequentar a casa dela e ela a minha. Mas eu nunca gostei muito de ir na casa dela. Tanto Estela quanto a mãe dela eram pessoas desorganizadas. Tinha vezes que eu chegava lá, tinha panela suja em cima do fogão, louça dentro da pia, o quarto desarrumado. Eu ficava impressionado como que um apartamento que morava 2 mulheres tinha tanta desorganização. Eu já cheguei a pegar uma calcinha de Estela no chão no quarto dela, achei isso um absurdo. Como eu disse aqui no início da história, uma das minhas qualidades é que eu sou uma pessoa autêntica. E quando eu via esses absurdos, eu falava com ela que um apartamento que tinha 2 mulheres para arrumar era inaceitável que o apartamento muitas vezes estivesse bagunçado. Ela ficava emburrada comigo, mas como se eu fosse errado em reclamar. Outra exigência que eu fazia quando eu dormia lá era para que as roupas de cama do quarto dela fossem trocadas, porque eu nunca gostei de dormir com roupa de cama que já foi usada, principalmente por outra pessoa. Só que só por causa desse meu jeito, Dani, eu comecei a ter problemas com a mãe da Estela. Ela começou a se meter muito no nosso relacionamento. Ela dizia que Estela merecia uma pessoa melhor e menos fresco. Até que um dia que ela repetiu isso, eu disse que Estela também merecia uma mãe menos porca. E nesse dia essa mulher me colocou para fora do apartamento. Depois desse episódio, eu e Estela não continuamos juntos. Só que eu não ia mais na casa dela. Ela que ia na minha casa no final de semana. Como eu nunca gostei de sair, também para economizar, a gente sempre passava o final de semana assistindo filme, transando, e Estela acabou engravidando. Assim que Estela ficou grávida, ela começou a me pressionar para que a gente fosse morar juntos. Mas eu disse a ela que a gente não tinha condições de alugar nenhum lugar para morar, e que na casa dela eu jamais moraria por causa da mãe dela. A minha mãe também não queria que Estela morasse lá em casa, porque ia acabar sendo mais uma despesa para minha mãe. Então, por conta desses e outros motivos, acabamos terminando a relação. Mas eu me dou muito bem com meu filho. Pego ele de 15 em 15 dias, passo o final de semana com ele, pago pensão. Diz ele que não é barata a pensão, ele paga R$1.000, estipulado pelo juiz. Depois que meu filho nasceu, Estela começou a namorar com um cara e eles se casaram. Mas para mim pouco importava o que ela resolveu fazer da vida. Pelo menos me livrei de ficar convivendo com uma mulher porca. Mas se a gente estivesse juntos até hoje, provavelmente a gente estaria morando juntos. E ela ia aprender a ser uma excelente dona de casa. Dani, como eu já falei um pouco de mim na história, eu vou falar agora o que está acontecendo. Por que eu resolvi escrever para o canal? Meus pais foram casados por 27 anos. Se casaram quando meu pai tinha 22, minha mãe 21. E eu sou o filho deles mais velho. Eu tenho minha irmã, que tem 24, e que sempre foi muito agarrada com meu pai. Meus pais sempre tiveram uma relação bem sólida. Sempre foram um casal que se respeitaram. E meus pais, eles nunca foram pessoas de ficar beijando na minha frente ou na frente da minha irmã. Acho que eles nunca nem se sentiram à vontade com isso. Principalmente pelo meu pai ser uma pessoa reservada. A minha mãe, ela nasceu em uma família italiana, tradicional. Só que ao mesmo tempo que eu e minha irmã, a gente não via eles se beijando e se declarando na nossa frente, a gente passou muitos anos sem ver nenhuma discussão deles. E apesar do meu pai ser a cabeça da nossa casa, ele sempre respeitou muito a opinião e os desejos da minha mãe.
Eu acho que por esse motivo que eles passaram muito tempo com uma união estável. Só que 2 anos pra cá, meus pais começaram a discutir muito. A minha mãe começou a reclamar da ausência do meu pai em casa, dizendo que meu pai estava trabalhando demais, que não era mais marido e nem o pai que ele era antes. Ela também criticava muito meu pai, dizendo que ele não se impôs como pai quando a minha irmã resolveu sair de casa para morar com o namorado. E todos os dias que meu pai chegava em casa, eles acabavam discutindo. Muitas vezes a minha mãe xingava ele e teve vezes de eu até mentir nessas brigas para defender o meu pai. Só que eu me arrependo muito disso, porque a minha mãe, ela estava totalmente certa nas coisas que ela dizia. Depois que passaram alguns meses que eles ficavam brigando, meu pai resolveu sair do quarto deles e começou a dormir no quarto que era da minha irmã. Eles mal se falavam dentro de casa, nem nos finais de semana que meu pai costumava fazer as refeições. Eles se sentavam na mesa e meu pai comia na mesa da cozinha, minha mãe na mesa da sala. Isso deixava o clima péssimo. Eu já estava prevendo que eles não iriam permanecer juntos. Mas eu jamais imaginei o verdadeiro motivo do distanciamento do meu pai. Como eu já estava prevendo, depois de um tempo que meu pai e minha mãe estavam dormindo em quartos separados, nem refeição faziam na mesma mesa, meu pai pediu a separação e decidiu sair de casa. Assim que ele tomou essa decisão, a minha mãe colocou na cabeça dela que meu pai estava de caso com outra mulher. Quando a minha mãe compartilhou isso comigo, eu disse que eu não acreditava que meu pai seria capaz disso. Nem comigo e nem com ela. Tipo, meu pai não seria capaz de acabar assim com a nossa família. Bom, Dani, o meu pai, eu nunca imaginei que ele fizesse isso, até por causa da educação que ele nos deu. E eu então falei com a minha mãe que eu iria ter uma conversa de homem para homem com meu pai. Eu então, sem avisar a meu pai, fui no apartamento no qual ele tinha se mudado. Só que eu fui de surpresa, porque na minha cabeça, se meu pai tivesse largado a minha mãe para ficar com alguma mulher, talvez teria chance dessa mulher estar lá. Assim que eu cheguei nesse prédio que meu pai mudou, eu vi o carro dele do lado de fora da garagem. Como o porteiro do prédio já tinha me visto lá outras vezes, inclusive ajudei meu pai na mudança, eu falei com o porteiro que eu ia no apartamento do meu pai, peguei o elevador e subi. Quando bati na porta, meu pai abriu com a cara de assustado. E eu fui logo questionando por que ele estava com aquela cara. Ele disse que não estava assustado, mas sim surpreso por eu ter ido na casa dele àquela hora. Ainda mais sem avisá-lo. E quando ele me disse isso, eu perguntei se eu, como filho dele, precisava marcar hora para visitá-lo e ele disse que não. Eu então perguntei se ele estava sozinho e ele me respondeu com a cara assustada que tinha um amigo dele com ele. E mais uma vez questionei. Perguntei se era amigo ou amiga. Ele me disse que era um amigo e chamou o amigo dele. Foi até a sala com uma bermuda e sem camisa. Quando eu vi aquela cena, achei estranho. Meu pai notou minha cara e na hora ele me deu uma desculpa que Luiz estava ajudando ele a mexer no ar-condicionado e que não estava gelando direito. Eu então falei que voltaria outra hora porque eu precisava conversar com ele em particular e me despedi dele, desse suposto amigo, e fui embora com a pulga atrás da orelha. Quando cheguei em casa, minha mãe, que já sabia que eu tinha ido conversar com meu pai, me perguntou como tinha sido a conversa. Eu falei com ela que eu não tinha tido uma conversa nenhuma com meu pai porque tinha gente no apartamento. E na hora que eu disse isso, minha mãe já perguntou se era alguma mulher. Eu disse que não, que era um tal de Luiz que estava ajudando meu pai a mexer no ar-condicionado. Só que eu tinha achado tudo aquilo muito estranho. Esse cara estava sem camisa, descalço, de bermuda, na casa do meu pai. Sei lá, parecia que ele estava muito à vontade. Minha mãe então me perguntou do que eu estava suspeitando. Eu desconversei e ela foi mais direta na pergunta e me perguntou se eu achava que meu pai estava tendo um caso com um homem. Quando ela perguntou isso, eu disse que Deus me livre um negócio desses, que eu não tinha pensado nisso. Mas a verdade, gente, é que passou isso na minha cabeça sim. E que se meu pai fizesse um negócio desse, eu jamais voltaria a falar com ele, né? Eu não perdoaria meu pai nunca. Eu jamais aceitaria ter um pai que tivesse um caso com outro homem. Já que nem... Gente, ele falou que nem amigo homossexual ele tem. Então ele não aceitaria o próprio pai dele, tá?
Bom, eu realmente fiquei muito cismado e comecei a pensar numa forma de eu saber se aquilo era verdade ou não. Foi então que eu tive a ideia de dar uma grana pro porteiro, para ele me falar se tinha alguém morando lá com meu pai. Eu então saí um dia à tarde do meu trabalho, peguei R$ 200 e fui no prédio do meu pai conversar com o porteiro. Cheguei lá para conversar com o porteiro e eu disse que eu queria conversar com ele um negócio, mas ele teria que me dar a palavra de homem dele, que ele iria me falar a verdade e que eu iria recompensá-lo. Ele então me perguntou o que eu queria saber e eu fui direto, perguntei se tinha alguém morando com meu pai. Ele me disse que ele não sabia se essa pessoa morava lá, mas essa pessoa estava lá quase todos os dias, inclusive tinha a chave do apartamento, e que também dormia lá com frequência. Eu perguntei se ele sabia o nome da mulher, e ele me disse que não era uma mulher, mas sim, ele me disse que era o Luiz, um cara que sempre estava lá com meu pai. Gente, quando ele falou isso eu fiquei louco. Na mesma hora eu senti vergonha, sabe, enorme de estar ali perguntando aquilo para aquele homem. Eu não conseguia nem olhar mais para a cara do porteiro. Eu só olhei novamente porque ele perguntou do dinheiro que eu tinha oferecido a ele. E quando eu entreguei o dinheiro, o cara de pau do porteiro ainda disse que achou que eu ia dar um valor maior. A vontade que eu tinha de dar um soco nele, porque eu já tinha dado R$ 200 e o imbecil ainda estava reclamando. Dani, depois dessa bomba que o porteiro me falou, eu peguei meu carro e comecei a rodar pelo bairro do meu pai. Eu tinha que pensar o que eu ia fazer. A minha vontade era parar no serviço dele e tirar aquela história limpo. Mas eu fiquei com vergonha e com receio de chegar no serviço do meu pai e confrontá-lo. E ele assumir, sei lá, aquilo para mim, né? Eu não estava nem preparado para o pai assumir que realmente estava com outro homem, entendeu? Bom, eu lembro que me deu uma crise de raiva. Eu comecei a socar o volante. Minha mão chegou a ficar inchada. Tive que colocar gelo por vários dias. Dani, depois de rodar um tempo pelo bairro, eu parei meu carro nas proximidades da casa do meu pai. Fiquei esperando dentro do carro ele chegar. Quando eu vi ele estacionando o carro na frente do prédio, eu desci e fui até ele. E nessa hora eu não consegui me controlar e comecei a gritar com ele. Eu disse a ele que eu precisava ter uma conversa de homem com ele. Só que eu não sabia se eu poderia ter essa conversa de homem com ele, porque eu já não sabia mais se ele era homem. Bom, nessa hora meu pai começou a gritar comigo, mandou eu respeitá-lo. Eu respondi que eu só respeitaria ele depois que a gente conversasse. Antes mesmo de chegar na casa dele, dentro do elevador, eu perguntei a ele se ele estava tendo um caso com esse Luiz. Se ele tinha resolvido virar viado depois de velho. Ele ficou calado e quando entramos na casa, ele me disse que em primeiro lugar era para eu respeitar ele. E eu disse que eu exigia uma resposta. Ele então me disse que iria chamar eu e minha irmã para conversar, mas que como eu já estava ali, descontrolado, ele iria ter essa conversa comigo. Disse que ele e Luiz se conheceram há um tempo atrás e eles começaram a ficar próximos. Começaram a sair e quando ele se deu conta, eles estavam apaixonados. Dani, quando ele me disse isso, parece que eu tinha tomado um soco na boca do estômago. Eu disse a ele que eu não merecia passar por essa vergonha. Que ele sempre me ensinou a ser homem. E que de uma hora para outra ele resolve, né? Não, ele fala umas palavras aqui, gente, que eu nem vou falar. Mas que ele resolve, né, ser gay. Ele me respondeu dizendo que ele me ensinou a ter caráter e não a ser homofóbico. Eu disse a ele que eu não era homofóbico, mas que eu realmente não gostava de gays. E por isso eu nunca tive amigo gay na minha vida. E de repente meu pai resolveu se tornar um. Bom, meu pai mais uma vez mandou eu respeitá-lo. E eu disse a ele que jamais teria respeito. Que se ele não tomasse vergonha na cara e largasse esse homem, era para ele esquecer que eu e o neto dele existimos. Que era para ele nunca mais me chamar de filho, pois eu não admitia ser filho dele. Nesse cenário aí, né?
Falei com ele que era para ele nunca mais dirigir a palavra a mim e que ele não tinha noção da vergonha que eu estava sentindo. Questionei ele e com cara de que eu ia olhar, eu falei, pai, como eu vou olhar para os meus amigos se eles descobrirem que eu tenho um pai gay? E mais uma vez eu comecei a gritar com ele para que ele largasse esse cara. E ele mais uma vez me disse que não ia largar, que ele estava vivendo a melhor fase da vida dele. Quando ele disse isso, eu não aguentei e falei com ele que ele merecia, que eles se mereciam, né? Que ele era um homem ridículo, nojento. Então ele me colocou para fora. Eu saí da casa dele dizendo que nem no enterro dele eu iria mais. Bom, Dani, no caminho para casa, eu liguei para minha irmã e falei com ela que era para ela ir na casa da minha mãe, que eu precisava ter uma conversa urgente com ela e com a minha mãe. Quando eu disse isso, minha irmã ficou preocupada e me perguntou se tinha acontecido algo com o nosso pai. Na mesma hora eu respondi que eu nem tinha mais pai. E ela começou a me questionar o que estava acontecendo. Eu disse que era para ela ir na casa da minha mãe, que lá a gente conversaria. Quando eu cheguei em casa, eu estava transtornado. Eu estava com a minha mão inchada. Minha mãe perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que eu conversaria com ela e com a minha irmã juntos. Que o assunto que eu tinha para falar com elas era nojento e que depois que eu falasse, eu não ia mais querer repetir. Quando minha irmã chegou, minha mãe me chamou no quarto e elas imploraram para que eu contasse logo o que estava acontecendo. Eu então falei com ela que era uma coisa tão nojenta que eu estava com vergonha até mesmo de falar. A minha mãe então perguntou se meu pai estava namorando com alguma novinha e eu disse que eu preferia 1.000.000 de vezes que fosse isso, mas era algo bem pior. Eu disse que meu pai estava namorando um macho. Quando eu falei isso, minha irmã deu uma gargalhada. Eu perguntei de que ela estava rindo, ela disse que imaginava tudo menos isso. Minha mãe ficou sem reação. Disse que não estava acreditando nessa história, que isso não poderia ser possível. Eu então respondi a ela que infelizmente era possível sim, que meu pai teve coragem de confirmar isso na minha cara, e a minha mãe me perguntou qual tinha sido a minha reação. Eu disse para ela que minha reação foi chamar meu pai de bicha velha. Nisso, minha irmã veio querer defender meu pai, dizendo que eu não poderia ter falado assim com ele. E na sequência, me perguntou por que minha mão estava inchada, se eu tinha agredido nosso pai. Eu disse que não, mas que vontade não me faltou. Mas que eu tinha murrado lá o volante, né? Bom, Dani, minha irmã começou a defender meu pai. Disse que ele tinha o direito de escolher o que ele queria da vida dele, que ele sempre foi um pai excelente e que essa escolha dele não dava o direito da gente faltar ao respeito com ele. Eu então comecei a bater boca com a minha irmã e eu disse para ela que meu pai jamais teria meu respeito novamente e que eu jamais ia respeitar ele. Minha mãe mais uma vez concordou comigo. Ficamos discutindo na mesa por mais um tempo e toda hora minha irmã se achava no direito de defender meu pai e a liberdade dele, até que eu mandei ela se ferrar. Bom, eu saí da sala e fui pro meu quarto. Depois desse dia, o assunto que meu pai tinha se tornado, gay, acabou vazando na nossa família. E para minha surpresa, a maioria dos meus familiares que não tem vergonha na cara, assim como a minha irmã, ficaram do lado do meu pai. Só que eu não vou perdoar. Eu não perdoo o que meu pai fez comigo. Mesmo que ele precise de uma doação de sangue um dia para sobreviver, eu não dou meu sangue para ele. Eu não tenho como descrever, não tem palavras da raiva que eu sinto. Também deixei de falar com a minha irmã e também com todos os familiares que apoiaram essa sem vergonhice. Enquanto meu filho for menor de idade, eu nunca mais vou levar meu filho para ver meu pai. E já falei com Estela que ela está proibida de deixar meu filho encontrar meu pai. Ela ainda quis bater de frente comigo, dizendo que eu era louco de ter uma atitude dessa. Eu disse que louco é meu pai que resolveu, se tornar gay depois de velho. O mais incrível disso tudo, Dani, é que depois dessa putaria toda, a minha irmã ainda ficou do lado do meu pai. E pelo que a minha mãe conta, ela está sempre na casa do meu pai e de Luiz. E eles estão sempre juntos, em restaurantes, viagens, lugares públicos. Isso só mostra que ela, assim como meu pai, não tem um pingo de caráter.
Bom, eu posso viver 70 anos, mas eu nunca mais quero olhar para a cara desse homem. Eu não tenho obrigação de aceitar uma coisa dessa. Meu pai passou de todos os limites. Ele só pode estar doente da cabeça. Mas mesmo que ele volte a ser um dia homem, eu não quero mais saber dele. Toda essa vergonha que ele me fez passar é imperdoável. E assim eu finalizo a minha história. Ai, Romeu, eu tô igual sua irmã. Gente, claro que não é uma situação que eu não vou falar pra vocês que, nossa, a gente fica torcendo, né? Meu pai separou da minha mãe, eu vou falar, nossa, como eu gostaria que meu pai arrumasse um cara legal pra ele. Até porque você cresceu vendo seu pai com a sua mãe, né? Então são coisas que talvez não entrem na sua cabeça. Mas, Romeu, desde o princípio da história aqui, eu acho que você tem pensamentos muito retrógrados, sabe? Você tem... Eu sei que o mundo mudou, eu sei que é difícil às vezes as pessoas aceitarem mudanças, né? Não é fácil. Mas você fala aqui de que mulher tem que ser submissa, que o homem que manda na casa, que você chamou a menina para ir para o motel e que tinha que dividir, porque os dois assim, tipo assim, cara, você se diz tão homem e você não tem atitudes de homem. Você tá entendendo? E tem muito gay que é mais homem do que muito homem. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, com quem seu pai deita, deixa de deitar, ou... Cara, eu acho que isso aí não devia importar a ninguém. Eu sei que é seu pai, eu sei que, gente, realmente deve ser um choque, sabe? Seu pai é casado com sua mãe há mais de, sei lá, quase 30 anos, e de repente você descobrir que seu pai está se relacionando com um homem. Eu não vou falar pra vocês que deve ser uma coisa talvez fácil de entrar na cabeça de alguém, tá? Mas eu acho que também é muito, sabe? Você fez muito desespero aí dessa notícia. Eu também não acho que é uma notícia que deveria acabar com uma relação de pai e filho, né? Pode ser que demore você a entender o que aconteceu, né? E às vezes a gente também não tem nem que entender, né, gente? A gente só tem que aceitar, vai fazer o quê? Às vezes seu pai é bissexual, às vezes não, deve ser, né? Porque ele foi casado com a sua mãe tantos anos e hoje ele tá com um cara. Então, assim, eu tive um amigo lá em Vitória que eu acho que depois do 4º filho, ele tinha 4 filhos com essa mulher, não lembro quantos anos eles ficaram casados, mas depois ele se apaixonou por um outro homem. Ah, gente, eu vou falar pra você que também como mulher, deve ser fácil você entender isso? Não deve ser, tá? Porque, imagina, se põe no lugar, né? Você tá lá casada, tem seu marido e tal, e de repente seu marido te deixa pra ficar com um homem. Então, assim, eu não vou falar que você vai aplaudir isso, que você vai achar o máximo e que é super normal, que é natural, porque não é. Apesar que eu acho que a gente já evoluiu bastante, não é isso que você espera, né? Seus pais se separam, você espera o quê? Que, sei lá, que sua mãe arrume outro marido, seu pai arrume outra mulher, né? Então, assim, mas eu também, tirando aí talvez o seu susto inicial, que eu até entendo, tá, gente? Que tenha um susto inicial, não tô falando, mas até entendo. Mas eu acho que tá também demais aí, você já passou do limite, sabe? Então, só que eu acho que isso aí já vem assim, desde lá de trás de você. Você é um cara preconceituoso e você devia trabalhar isso em você. E eu tô falando sério, Romeu. Sabe, eu acho que você deveria trabalhar isso em você. Procurar uma psicóloga, fazer uma terapia, talvez te ajudaria muito a entender aí esse seu lado. Porque eu acho que desde cedo você tem atitudes, sei lá, egoístas, machistas, né? Então, eu acho que uma terapia te ajudaria, sim, muito. Muito mesmo, tá?
Quanto a seu pai, é o que eu tô falando. Não acho que seja, né, a melhor coisa do mundo. Nossa, gente, meu pai arrumou um bofe lindo. Não. Eu não vou te falar que talvez não seja uma surpresa, né? Porque é seu pai, não é uma pessoa ali que você conheceu, que você sabe que a pessoa, né, realmente, né, é homossexual. Então, ela tem as escolhas dela. Mas, como é seu pai, né, que sempre foi exemplo para você ali de homem dentro de casa, então eu até entendo o susto que você levou. Mas eu não acho assim também que é para tanto, sabe? Nossa, meu pai, se precisar de sangue um dia, eu não vou dar. Se meu pai um dia estiver morrendo, eu não vou. Eu acho que não é para tanto, né? As pessoas, elas têm escolhas na vida delas. E o seu pai escolheu a dele. Você é obrigado a aceitar? Não, você não é obrigado a aceitar. Mas você também não tem o direito de, sabe, eu acho que de ir lá criticar, ficar, nossa, parei de falar com a minha irmã, parei de falar com todo mundo da família, que é porque, gente, hoje em dia, ou você aceita, né? Ou você aceita, ou você se afasta. Mas se você acha que o melhor para você é se afastar do seu pai, mesmo assim, né, deixar de lado tudo que vocês passaram, a relação de vocês de pai e filho, porque o seu pai, de repente, né, vamos lá, é gay, isso aí não cabe a nós aqui falar. Se fosse o meu pai, eu não sei qual seria a minha reação. Pode ser que eu levasse um susto no início? Pode ser que eu levasse um susto no início. Agora, se ele é um pai que sempre foi um paizão pra mim, carinhoso, né? Que sempre esteve ali fazendo de tudo por mim, com certeza não seria isso que me faria deixar falar com meu pai. Eu acho que tem coisas muito mais graves aí, né? Pra gente deixar de falar com uma pessoa. É um pai que abusa de filho, um pai que é violento, um pai... Então, assim, eu acho que tem coisas muito piores do que isso. Muito, muito, muito piores, sabe? Então, sinceramente, eu espero que um dia aí você possa aí cair na real, você possa aí, de repente, pensar, repensar, né? E ver que você talvez esteja errado. Deixe seu pai seguir a vida dele, deixe ele ser feliz, né? Você também não é, né, nenhum santo, você não é... Eu acho que você... Nossa, eu acho que você tem pensamentos, Romeu, sério. Você tem pensamentos muito retrógrados, muito, como eu já falei aqui, muito machistas, sabe? Só de você pensar que uma mulher tem que ser submissa a um homem, eu tô querendo saber o seguinte, você tá separado, né? Eu acho que você vai ficar separado por muito tempo, meu amigo. Porque hoje em dia a mulherada não tá aceitando mais isso, não. Eu acho muito pior, sinceramente, as suas atitudes do que o que seu pai, a atitude do seu pai. Pra mim é muito pior um homem que vem aqui falar que mulher tem que ser submissa porque tá na Bíblia, que tem mulher que não vale a calcinha que veste, que tem mulher que isso, que aquilo. Então, assim, pra mim, eu me afastaria de um homem que tem esse tipo de pensamento. Mas eu não me afastaria de uma pessoa que simplesmente está vivendo o amor ali que ela sente por outra pessoa. Tá bom? Repense aí, Romeu. Pode estar perdendo aí muito tempo de estar próximo ao seu pai. Beijo no coração de vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E até o nosso próximo. Tchau.